Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 180, 5 de março de 1903. Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento que tem prontas para cada um. Encontrando-me no meu habitual estado, encontrei-me com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes de espinhos nos braços, todo cansado, afanado. E eu, vendo-o naquele estado, disse: Senhor, com que finalidade te esforça tanto com este maço nos braços? E ele: Minha filha, estas são as cruzes do desapontamento que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações e o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava daquele maço a cruz da perseguição e a dava. E aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas e que só Deus merece ser amado. Aqui então Jesus ele está com Luísa, né? E eles estão dando dando uma volta, né? Vamos dizer assim, entre as nações, né? Nos lugares, nos países. Então Jesus ele vê uma criatura, vê uma alma, uma pessoa, ou pode ser muitas outras pessoas, e aquela pessoa que se apegava às criaturas, ele dava aquele o maço da cruz da ele tirava, né, tomava daquele maço a cruz da perseguição e dava a essa criatura, a essa pessoa, ou podia ser até mais de muitas outras pessoas, né? Porque é, a gente sabe, a gente tem né, essa certeza de que muitas pessoas, elas se apegam muito, são muito apegadas a pessoas que sejam, né, chega até mesmo a idolatrar, né? Pessoas que se apegam muito, sei lá, às vezes se apegam muito ao pai, né, a um filho, a um amigo, um professor, né, até mesmo pessoas que se apegam aos padres, a políticos, e, e ficam muito apegadas àquelas pessoas, então é o tempo inteiro, né, do lado delas, com elas, tudo que, assim, tudo que mandam fazer, eles fazem, né, mas a gente vê que às vezes essas pessoas elas sofrem uma grande decepção, né, da parte daqueles que eles se apegam, né. Às vezes a gente apega muito ao filho, o filho decepciona, às vezes se apega muito ao pai, ao sacerdote,
e se decepciona, né, ao político, né, ao político. Então, assim, elas vão se desapontando. Então, quando isso acontece, é uma cruz que Deus lhes dá, né, a cruz do desapontamento, aonde a pessoa, ela desapontada com aquela pessoa, ela vem a perceber, né, ela vem perceber que só Deus merece ser amado, né, só Deus merece ter a nossa atenção, ter todo o nosso olhar, o nosso coração voltado a Ele, né. E esse trecho, ele é muito claro, assim, nesse sentido, né, da gente não nos apegar a pessoas, porque as pessoas, elas nos decepcionam, né. E, de uma certa forma, a decepção, ela é essa cruz que nos desaponta, né. E aí nos faz olhar que o ser humano, eles estão eles são falhos, né, eles são falhos, mas que Deus não falha conosco. Deus a nós é sempre fiel, porque, Deus tem muito amor para nós, né. Então é aí aonde muitas criaturas, elas reconhecem que só Deus merece ser amado, né. Só Deus merece ser amado e que os nossos olhos estejam voltados para Ele, né. E que a nossa vontade, né, que nossos estejam voltados à vontade divina. A vontade divina é o único apego que as almas que vivem na divina vontade devem ter. É o apego à divina vontade. Nada mais. Nada mais nós devemos sermos apegados, né? Ficava desiludida e compreendia o que eram as criaturas e que só Deus merece ser amado. Se algum outro se apegava às riquezas, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumadas as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que verdadeiras riquezas são as eternas. E, portanto, a tudo o que é eterno apegava o seu coração. Aqui é outra verdade, né, do livro do céu, em que, né, Jesus fala aqui que ele dava essa outra cruz, né, do desapontamento para as pessoas que eram apegadas à riqueza. E quantas pessoas neste mundo se apegam à riqueza, ao poder. Ali é um Deus, né, um outro Deus na vida da pessoa que é apegado pela riqueza, né, pelo ter, pela pelo poder mesmo, né, o poder de ter. Ali ele torna aquilo tudo que ele tem como se fosse um Deus, ele idolatra também ao dinheiro, né, porque o dinheiro a ele dá tudo, pode comprar tudo, né, tudo que é de material. Tudo que é de material, o dinheiro pode lhe dar. Mas também, eh, Deus lhe dá a cruz do desapontamento, que é fazer ele, a cruz da pobreza. A cruz da pobreza, de reconhecer que a riqueza não é tudo, que a riqueza não lhe faz feliz. Quantas pessoas têm tanto, tanta coisa, tanto dinheiro, tem tudo, não lhe falta nada de material, mas não tem a verdadeira alegria, não tem a verdadeira felicidade, porque ainda não encontrou Jesus. Quantas pessoas neste mundo, né, e tem um espírito pobre, vazio. Vazio porque ele, dá muito valor ao que realmente verdadeiramente não tem tanto valor, né. E aí Jesus vai e tira do maço tira do maço, né, a cruz da pobreza e dá a esta pessoa. E que se apegava às riquezas, né, tomava daquele maço.
Vendo-se esfumadas as riquezas, empobrecido, compreende que tudo é fumaça aqui embaixo. E verdadeira riqueza são as eternas, né? A gente tem que ter essa consciência depois que a gente abre o coração, que a gente vem conhecer Jesus, que a gente começa a, a ler a palavra de Deus, nos instruir pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrando que muitas coisas nesse mundo não tem o seu valor, é claro, mas que nós não podemos dar mais valor à riqueza, ao dinheiro, ao poder do que a Deus, né? Porque tudo isso passa, tudo isso vai passar. E a nossa verdadeira riqueza está no céu, que é Jesus. Ele é eterno, né? Nosso coração, ele deve se apegar ao eterno, que é Jesus, e não e não ao dinheiro, e não ao dinheiro. Não desprezando o dinheiro, porque a gente sabe que o dinheiro, a gente precisa dele para praticamente tudo, né? Mas que a gente não coloque o dinheiro em primeiro lugar. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar, né? O dinheiro são para as nossas necessidades, né? Nossas necessidades diárias, né? Não para como é que fala? Nos deixar querer, não nos deixar nos sentir, sei lá, soberbos, vamos dizer assim, né? Mas que a gente possa reconhecer que nada é maior do que Deus. Nada neste mundo é maior do que Ele. Nada. Ele é nosso tudo. Ele é nossa eterna riqueza. É Ele que é o nosso tesouro, né? E é para Ele que o nosso coração deve voltar. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda doçura, tomava a cruz das calúnias e das confusões. Aqui outro exemplo, né, que Jesus dá, as pessoas que se apegavam à própria estima, né, a si mesmo, né, a si mesmo. Então, o bendito Jesus tomava a cruz das calúnias e a pessoa e das confusões e lhe dava, e aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia seu nada. E é muito bom quando isso acontece. Quando isso acontece conosco, porque nós podemos tirar a máscara dos nossos olhos e reconhecer quem somos. Quem somos. E nos tornarmos pessoas mais simples, mais humildes, né? Compreende o seu nada e que nós não somos nada. Meros humanos mortais. Meros humanos mortais. Seu ser e todo o seu interior o ordenava em ordem só a Deus, né? E todo o seu interior o ordenava em ordem só a Deus e não mais a si mesmo. Então, quando a gente tira essa máscara de nós, dos nossos olhos, seja de quem for, quando a gente recebe essa cruz de desapontamento, é para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, né? E tiremos essa estima, né? O nosso orgulho, a soberba que tem em cada um de nós. E, e em muita gente, porque é muita gente que vive dessa forma, que vive dessa maneira e que ainda não recebeu de Deus essa cruz, né? A cruz do desapontamento. E dessa forma a gente pode ordenar o nosso interior em Deus e não em nós mesmos. E assim por todas as outras cruzes, né? Seja elas quais forem as cruzes que Jesus nos dá, né? Que Ele vai tirar desse maço de cruz do desapontamento e vai dar para cada um de nós, né? É, eu, eu vejo muito, assim, agora na Divina Vontade, como eu percebo que a vontade humana
ela é ela realmente é nojenta, né. Ela nos faz muito egoístas e olhar para nós e para o nosso querer. Nós parecemos aqueles menininhos birrentos, né, que faz birra quando quer as coisas. Aí a oração não muda, a oração é sempre aquela, né. Se é um problema de saúde, todos os dias a gente está lá nos pés de Jesus pedindo a cura. Todos os dias nós estamos lá pedindo a cura. Seja o que for, a gente está lá, e na vontade humana. E depois a gente, e também a igreja nos ensina isso, né, a pedirmos muito, né, a levar nossas orações e pedir as graças a Deus, né, para que ele nos conceda a graça da cura, do trabalho, né, e a gente está lá nos pés de Jesus, todo dia, né, todo dia, todo dia, todo dia, pedindo. E a gente nunca consegue dizer assim, na vontade humana: "Senhor, que seja feita a sua vontade". Não, por quê? Porque a gente quer que Deus faça a nossa vontade, né, nossa vontade. E é muito difícil, na vontade humana você pedir que seja feita a vontade de Deus e não a sua, porque nós fomos ensinados a vida inteira, né, a vida toda: "Olha, reza por mim, pede a Deus isso. Oh, reza por mim, pede a Deus por isso. Ah, eu queria pedir as suas orações, por isso, por isso e por isso", né, foi a vida inteira assim. E hoje, né, a minha oração ela mudou, a minha oração hoje é: "Fiat, seja feita a tua vontade. Divina vontade reina na minha vontade. O que a divina vontade quiser para mim, por mais que me custe, me doa, é o que eu quero", né. E assim eu peço para mim, peço para minha família, e a divina vontade vem me ensinando a esperar nela, né, a esperar nela. Mas não é muito fácil, né, quem não vive na divina vontade de aceitar a vontade de Deus, não é, não é. Eh, e assim por todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse: "Você viu a causa pela qual tenho este maço de cruzes nos braços? O amor às criaturas obriga-me a tê-lo. É muito amor. E esse amor de Deus é tão grande, e é através dessas cruzes que Ele vai nos ensinando, que Ele vai abrindo os nossos olhos, que Ele vai nos aproximando dEle, nos fazendo entender, compreender a Ele, estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro, que julga o agir das criaturas, de modo que se as criaturas se render, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Olha que eu vou repetir. A cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. É igual eu estava falando agora, que é muito difícil o sofrimento, né. Hoje eu, com esses olhos, assim, que eu tenho outros olhos, tenho uma outra visão de ver o sofrimento, né. Mas não é muito fácil para quem vive na vontade humana. Quem vive na vontade humana, ela quer ser liberta, ela quer ser curada do sofrimento, porque aquele sofrimento, ele causa dor na carne, no corpo, na matéria da pessoa, né. E ela quer se livrar daquele sofrimento.
Por isso que as suas orações se voltam para a cura, para a libertação, né, para sair daquele sofrimento mesmo, né, daquela cruz. Ela não quer aquela cruz, né. Aí Jesus fala assim que, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Então, quando eu quero, quando eu aceito, quando eu me resigno, a gente, deixa Jesus feliz. Por quê? Porque aceitou a cruz, porque aceitou o sofrimento, porque se resigna. E ali você já está passando por um sofrimento que depois você não vai passar, né, porque, eh, existe o purgatório. E a cruz, quando você sofre muito aqui você já está sendo purgado, já está se submetendo ao sofrimento. Então você vai ser evitado passar por esse juízo de Deus, né, dando a Jesus a satisfação quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz, quando aceita. Mas se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte e será julgado com um estrito rigor por Deus, né. Porque, assim, eu não aceitei aquele sofrimento, eu não entendia, muitas vezes a pessoa nem entende por que está sofrendo tanto, né. Chega até a perguntar para Deus: "Mas por que tanto sofrimento? O que que eu fiz para merecer?" Acha que é até um castigo, né. "Por que que eu estou sofrendo tanto? O que que eu fiz, Senhor, para merecer esse castigo? Me cura, me liberta, me tira disso." E às vezes cria até uma certa revolta com Deus, porque não entende, porque não entende. E na vontade divina, a gente entende tudo. Deus tira a venda dos nossos olhos, nos faz entender, nos faz aceitar e esperar nas demoras de Deus, né, na demora do sofrimento, na demora da cruz. E às vezes ora é uma coisa, ora é outra, ora, né, escapado do juízo da cruz, que é o juízo de todo amor. Deixa eu repetir aqui. E será julgado com estrito rigor, né? Muito mais por ter escapado do juízo da cruz. E é juízo de todo amor, né? De todo amor. É muito amor que Deus tem para com todos nós, né? Principalmente por aquele que sofre, que aceita esse sofrimento, né? Quanto mais sofrimento, mais Jesus ama, mais Jesus descansa. Depois disto desapareceu e eu compreendia também que é verdade que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz, porque se estivesse ordenado em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e a daria a paz. É verdade, né? Jesus ele ama a cruz, porque foi por amor de nós que ele passou pela cruz, né? E nós devemos passar pela cruz por amor a Jesus, né? E a cruz é a nossa vitória. E ele diz aqui que muitas vezes o próprio homem cita, e provoca Jesus a dar-lhe a cruz, porque se tivesse ordenado em ordem a Deus, a si mesmo, as criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e as daria a paz. É verdade. Eu lendo esse trecho, eu estava observando que quando. A gente sabe que Deus escolhe as pessoas para o sofrimento, mas assim, quando você caminha com Deus, quando você tenta fazer tudo assim, as coisas dentro
dentro da retidão de Deus mesmo, as coisas certinha. Você compra alguma coisa e você pega emprestado, você devolve, né, você faz o seu trabalho direitinho, você estuda e se dedica nos seus estudos. Se você é uma mãe de família, você é dedicada à família, à casa, né, ao esposo. Então, assim, você procura ter uma vida reta, uma vida certinha, né. E aqui que eu entendi isso, né. Você tem uma vida toda ordenada em Deus. Você vai à missa, você ensina, você fala sobre Deus, você ensina seus filhos a rezar, né. Eles vão crescer num ambiente cristão, num ambiente de fé, de respeito, de amor a Deus e à família. Então você está ordenando em Deus, ordenando em ordenado em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem. Então, assim, penso eu que Jesus não vê a desordem na pessoa que caminha, assim, nesse caminho certinho, como, né, fazendo as coisas como agrada a Deus, né. O Senhor as guardaria e daria paz. Eu entendi assim, dessa forma, né. Mas nem sempre também, a gente sabe que é assim, né. Às vezes, por mais que a pessoa caminhe agradando a Deus, fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, tudo conforme Deus quer, mesmo assim, vem as cruzes, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas Jesus fala, né, que muitas vezes o próprio homem incita, ele provoca Jesus a dar essas cruzes de desapontamento, né? Muitas vezes sim. Ele incita isso. E aí Jesus vai dando essas cruzes de desapontamento, porque essas cruzes também de desapontamento, elas são boas, porque elas nos despertam, elas nos provoca a olhar para a gente e mudar de vida, né? Buscar um meio de mudar de vida, buscar ser mais fiel a Deus, né? Buscar ser mais família, né? Ser um bom cristão, olhar mesmo, procurar imitar Jesus. E essas cruzes, elas ajudam o homem a mudar de vida, né? Quando a gente é desapontado, a fazer uma reflexão da vida, ver onde eu preciso mudar, o que está errado na minha vida, né? Então, a cruz, ela não é ruim. Nós achamos que a cruz é ruim, porque ela causa sofrimento, ela provoca dor. Mas a cruz, ela é a vitória, ela é a nossa vitória. E seja rico, seja pobre, bonito ou feio, todos têm que passar, cada um pela sua cruz, né? E reconhecer Jesus, voltar para Jesus e aguardar a vitória, né? Porque a cruz, ela é a vitória, ela é o símbolo da vitória de Cristo. A cruz é a vitória. Ele nos deu a vitória passando pela cruz. Então a cruz também será a nossa vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Fiat.